Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais um estudo, continuando o nosso livro hoje, O Guardião da Meia-Noite, esse livro tão emblemático para toda a Umbanda. Lembrando que aqui o objetivo maior não é só contar a história, é justamente o contrário. Espero que vocês leiam, né? Tenham já a história na cabeça, já para a gente poder desenvolver alguns conceitos que esse espírito, que esse Exu veio trazer para nós, por intermédio da psicografia, né? Então, ele parou, a gente para lá num ponto em que aquela casa que estava sendo atacada, né, tinha uma pessoa doente, que era o pai da esposa dele, era o ex-sogro, né, o antigo sogro dele, que estava na carne, encarnado, e estava adoecendo por conta de um veneno que estava depositado, um veneno espiritual que estava depositado naquela casa. Quando o guardião chegou, o guardião da meia-noite chegou lá com o caboclo, né? Ele já fez a ronda e conseguiu identificar que o que estava causando a doença era o veneno, e ele identificou até de quem que era o veneno, tá? Que o veneno era do cobra negra, um guardião conhecido dele. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar disso com mais profundidade em outro momento, mas como que ele olhou naquele veneno, ou ele reconheceu aquele veneno, ele sabia exatamente de quem era. Por quê? Porque as coisas têm um endereço energético, tá? Então, inclusive, os feitiços, as mirongas, as macumbas, tudo tem um endereço energético. E se quem olha, o observador, tiver capacidade de conhecimento suficiente, ele consegue identificar de onde veio, ele sabe quem que é o remetente, ó, quem que está enviando isso daqui. Então, ele identificou quem estava enviando aquele veneno e bateu lá, pegou o veneno e falou, vou bater lá no Cobra Negra. Foi lá no guardião desse Cobra Negra, que era um guardião das trevas, tá? E ele falou, ó, vim te devolver aqui o que você mandou. Aí ele falou, mas por que isso? Ele falou, ó, foram os escravos meus que colocaram lá naquela casa, daquele idiota. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, não, fui pago para isso, guardião, né? Só faço algo se for pago e muito bem pago. Aí ele falou, olha, mas aí a gente vai ter um problema, porque eu estou encarregado de cuidar daquela casa e retirar todo o mal-estar daquela pessoa que vocês estão prejudicando. Ele falou, eu quero saber como fazer você tirar as suas forças e os seus escravos de lá. Aí ele falou, mas como assim tirar de lá, sem mais nem menos? Ele falou, olha, não sei, o que que você quer para parar com a sua ação? Aí ele falou, uma oferenda igual. Eu quero algo, quero uma oferenda igual a que eu ganhei para agir. Aí ele falou, não. Aí o cavaleiro, né, o guardião da meia-noite fala, não, isso é impossível. Porque lá naquela casa eles só trabalham com a fé e não na lei. Que lei é essa? Pagou, fez. Não é lei divina, tá, gente? É, é como se fosse uma lei de talião ali, ó. Fez, pagou. É moeda de troca. Então, muitos guardiões das trevas fazem exatamente isso. Eles atuam mediante pagamento. Então, faz uma oferenda. Tá? Então, por que que ele falou, isso é impossível? Eles só trabalham com a fé. Possivelmente, aí eu vou falar de algumas coisas, eu não sei especificamente essa situação, mas só para vocês entenderem. Muitas magias para adoecer os encarnados são feitas, o pagamento, então quem pagou para esses guardiões das trevas fazer esse serviço, pagou possivelmente com coisas com sangue de animal, com sacrifício de animal, às vezes com pedaços de ossos, restos mortais, né, de carne humana mesmo, né? Por isso que tem gente que pega as coisas no cemitério, cabelo, unha. Então, gente, isso é usado para magia de adoecimento ou mesmo para magia de matar alguém. Adoecer a pessoa até ela morrer. Então, esse tipo de coisa nunca é para coisa boa. Então, quando você vê magia feita com esse tipo de elementos, não tem magia boa
que usa esse tipo de elementos. Ah, então na Umbanda a gente não usa elemento, por exemplo, resto de animal, carniça, coisa podre, né? Não usa cabelo humano, não usa dente, não usa restos de ossos. Não, não usa. Por quê? Porque esse tipo de magia é feito para prejudicar. Então, como aquele lugar era um lugar que trabalhava só com fé, eles não poderiam pagar para aquele Exu retirar na mesma moeda. Eles não poderiam fazer o mesmo pagamento. Então, o guardião fala assim para ele: ó, a gente tem que achar uma outra saída. Ele fala: não, não tem outra saída. Ele fala: ah, tem sim, companheiro. E nisso ele chamou todos os auxiliares, os falangeiros, na verdade são escravos, mas chamou toda a falange dele, né? E o ponto de força do Cobra Negra ficou todo cercado. Aí ele se apavora, ele fala: ai, meu Deus do céu, o que você quer? O que está acontecendo? Ele falou: ó, ou você tira ou eu degolo você. Colocou a espada na garganta dele. Aí ele falou: mas você enlouqueceu? Ele falou: não, estou lúcido. Ele falou: mas por que é isso? Ele falou: ó, a dirigente daquele local é a minha antiga esposa. Aí ele deu uma risada e falou: ah, e a sua princesa? Você esqueceu dela? Aí ele falou: não, vou te degolar. Aí ele falou: não, não, tá bom, vamos conversar, a gente pode se entender, né? Não precisa trazer toda a sua legião aqui. E aí os auxiliares dele continuaram chegando, a centenas, tá? Aí o Cobra Negra ficou desesperado, viu que não tinha para onde correr, que ele estava cercado, que a força em número de falangeiros ali, de auxiliares, era infinitamente maior. Aí ele falou: não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Eu paro. Ele fala: então o que que você me oferece para eu não te degolar? Para eu não te degolar? Ele fala: mas como assim? Degolar? Ele fala: pô, mas você está aqui, agora além de eu não receber nada, agora ainda vou ter que te pagar. Ele fala: eu estou irritado e minha falange não vai querer voltar de mãos vazias, né? Aí ele fala: não, não, tá bom. Prometo que vou deixar eles em paz, prometo que não vou mais ficar lá naquele lugar, né? Não vou incomodar mais aquela pessoa. E, e eu vou te dar o nome de quem pediu. Aí ele falou: tá bom, eu já sei quem é, mas pode me dar o nome de quem mandou você lá, quem encomendou o trabalho. Olha só, ele é um executor de um trabalho, entende? Ele foi lá, depositou o veneno para que a pessoa adoecesse. Ele foi pago para isso, mas o mandante daquilo era outro, né? Então, ele quis saber assim, ó, ele queria saber quem era o responsável pelo trabalho da magia negativa, né? E aí ele foi lá e colocou uma falange para dar uma lição naquela pessoa que encomendou quem era o trabalho, né? Essa pessoa que encomendou o trabalho tinha o Cobra Negra como Exu guardião, tá? Aí ele ainda fala: agora já não o tinha mais, pois ele teria de ficar quieto, enquanto os meus quebrariam, né? Deram uma lição mesmo nela, né? Inclusive, ele deixou 2 carrascos, né, que serviam para executar essa tarefa, para ir lá castigar ela e dar notícia do que estava acontecendo. Foi lá, fez o Cobra Negra limpar todas as irradiações naquela casa e deixar ela livre de qualquer, inclusive do subsolo. Ele fala que do subsolo da casa saíram centenas de cobras. E quando terminou, eu ainda o adverti. Ó, quando o carrasco largar aquele lixo humano, cuide para que não incomode mais a casa. Aí ele fala: não, tá bom, fica tranquilo, né? Então, olha só o que a gente tem que parar aqui e olhar. Olha o desdobramento de um trabalho, às vezes, de magia negativa. Sabe quando o guia olha, seja ele qual for, seja preto velho, caboclo, um baiano, olha e fala: ó, esse aqui eu vou precisar de tempo para fazer. Vocês entendem por que às vezes um trabalho de magia ele não pode ser desfeito numa baforada de cachimbo? Às vezes é necessário equipe, conversa, combinação, entendeu? Ceder, negociar com quem está fazendo, com quem mandou, se inteirar da situação. Então, o trabalho de magia negativa, para ser desfeito, ele precisa ser muito bem compreendido, entende? A parte que a gente encarnado vê é
ou pam, chama lá, e pronto. E aí você vê, a pessoa melhorou, deu certo, aconteceu isso. Mas o que aconteceu por trás disso, a gente não tem a mínima ideia. E os guias não vão dar de todos esses tipos de detalhes. Primeiro, porque tem muita coisa que a gente não compreende. E segundo, tem muita coisa que a gente não deve saber. Entende? Até porque a gente tem toda a nossa impressão humana de encarnado que distorce, que romantiza, né? Porque a gente tem dois problemas, de distorcer, de levar as coisas para o lado que não é bem assim, ou romantizar e tal. Então, assim, é melhor, ó, tá, deu certo, pronto, acabou. Não te interessa como é que foi feito. Porque isso não é, literalmente, não é da nossa alçada. Os nossos guias sabem o que eles têm que fazer, até que ponto eles conseguem chegar. E não é uma questão de conseguir ou não conseguir. Pensem bem, ele estava lá com um caboclo, que é o pai do Cavaleiro da Estrela da Guia, um espírito altamente graduado, estudado, ele era um mago muito poderoso. Tá? Até no livro Cavaleiro da Estrela da Guia, ele conta, né, que ele já era um mago iniciado naquela época. Então, ele é um mago, e mesmo assim, ele entra na casa, ele não consegue ver, ele não consegue acessar a magia que estava sendo feita. Foi o Exu que conseguiu já, papuf, bateu, olhou, já sabia o que que era, já sabia de quem que era. Entende? Então, não é uma questão de poder, de mais poder, de menos poder, é uma questão de ter as habilidades para aquilo. Quando o médico bate o olho no paciente, se ele é um médico especialista, por exemplo, tem lá uma determinada doença, tem vários sintomas, você leva um médico, o médico olha, passa batido. Quando você chega no especialista, você fala, não, aqui, ó, esse sintoma aqui, que é um sintoma que parece aleatório, é isso aqui que está causando o problema, é disso, isso. Por quê? Porque ele conhece visivelmente aquele sintoma. E assim é com a espiritualidade. Existem muitas especialidades, muitas habilidades que são desenvolvidas por inúmeras falanges de espíritos. Então, eu falo isso para quê? Principalmente para que vocês se atentem, saiam da ignorância, tanto quanto médiuns, como quando são atendidos por um guia, por uma entidade. Entende? Porque se você for chegar num guia e olha, pedir um atendimento e o guia fala, não, vai com o outro. Então tem gente que é ignorante, que é imbecil, que vai falar assim, ai, o guia mandou para outro, né? Porque ele não pode, então ele me mandou para outro. Não, não é isso, gente. Aqui não é a especialidade dele. Entende? Então, quando o médium sabe disso, por que que isso é importante estudar? Porque quando o médium sabe disso, ele não fica intimidado e não tenta passar na frente do guia, porque às vezes o guia quer falar alguma coisa, ó, vai para o outro, ou ó, hoje não posso, precisa ser feito tal coisa. O guia quer falar e o médium corta o guia, passa na frente, entende? Por isso que informação, gente, o médium ele é obrigado a se instruir, ele é obrigado a saber, até para não passar na frente. Ele tem, quando o médium sabe disso, fica essa informação lá. Eventualmente, quando precisar, ele vai ter segurança para se calar. Entende? Porque ser médium é justamente ter segurança para se calar, ficar quieto ali, não se intrometer. Não dar a sua opinião naquele caso, porque não é você. Mas às vezes naquela ânsia de ajudar, de fazer ou de querer, né? Ai, meu guia pode tudo, então eu quero solucionar. Você não sabe. E às vezes o teu guia não é para fazer aquilo. Então a gente tem que ter segurança e serenidade para parar e ouvir realmente o que, que o guia vai dizer sobre aquele assunto. Isso é importantíssimo. E aí conseguiu solucionar. A madre, né, que era a madre até então a ex-mulher, né, a mulher dele não sabia do que se tratava e ficou muito contente porque ela viu, né, o pai dela na carne melhorar visivelmente, ele estava muito melhor, começou a se recuperar rapidamente, né? E aí ela agradece muito, fica muito e fala, olha, né, se eu soubesse que você era tão eficiente, tinha te chamado aqui antes, né? Ele todo prestativo, ele fala, não, quando você precisar, você pode buscar meu auxílio, né? Ela falou, olha,
Esse homem foi meu pai no passado, ela explicando para ele, né? E hoje eu auxilio nessa casa junto com outros irmãos de luz. Aí ele falou: não, você nunca vai me incomodar, eu passo aqui, qualquer problema eu vou te ajudar. E quando eles estavam saindo, né? O caboclo ainda fala para ele fala para o caboclo, ele fala: caboclo, eu sei porque que você está triste, eu também estou triste, isso ainda me machuca. Então ele tem aquela mágoa. Ver a esposa ainda causa muita mágoa para ele. Ele ainda tem aquele remorso, carrega toda aquela culpa por tudo que ele fez com a esposa, com a família dela, né? Mas o tempo passa, ele vai vigiando, vai ajudando, e de vez em quando ele se mostrava para ela. Então, ela já era um ser de luz espiritual, cuidando daquela casa, mas ele ia lá sem se mostrar para ela. É uma outra coisa importante também. Não é porque está morto que todo mundo vê todo mundo. Não é assim, esse oba-oba. Entende? Então, ele ia até a casa, fazia o que precisa e ela nem via ele. Entende? Então, às vezes, uma entidade vai, faz um serviço e nem a outra não vê. Até uma outra pergunta que muitos fazem, falam: mas e nossos guias, será que eles conhecem uns aos outros? Não necessariamente, nem sempre todos eles se veem, se conversam como se eles saíssem do terreiro e fossem lá fazer uma farofa, conversar e trocar as ideias do que aconteceu. Não é assim, gente. Eles estão em planos diferentes, eles estão em trabalhos diferentes, com pontos de força diferentes. Então, nem sempre eles se conversam, nem sempre eles se conhecem, inclusive, tá? Então, às vezes, um fala do outro, é muito raro. Eu lembro de um caso só da, da, da avó, né, falar que conhecia um dos caboclos do Gustavo, que é o pajezinho, que é o caboclo velho, né? Ele é o pajé mesmo, um senhorzinho, bem velhinho, parece preto velho, mas ele é caboclo. E ela até um dia deu risada, ela falou: vocês deram um apelido para ele, né? Aí a gente falou: sim, né, o pajezinho. Ela se matou de rir, achou muito engraçado, né, que ele era muito, ele é muito querido, a gente apelidou ele de pajezinho porque ele não deu o nome ainda. Ela, Tadeu achou engraçadinho, tá bonitinho, que ela se referiu a ele que o conhecia. Mas não é assim, não tem, só porque eles são seus guias, que necessariamente eles vão ficar ali conversando e trocando ideia, tá? Passado um tempo, voltamos para o livro então, um dia ela conversou com ele, né? Foi numa das suas passagens, ela me chamou, disse ele, né? Salve, guardião da meia-noite. Salve, madre. Como vai sua casa? Desde que você começou a ajudar-me, tem sido tudo muito mais fácil. Acho que deveria ter aceitado a sua ajuda há muito tempo. Ele falou: tudo bem para nós, os entes das trevas, ligados à lei. Temos algo de bom, ainda que isso possa parecer estranho. Queremos ajudar a lei. Aí ela fala: mas você podia me dizer o porquê disso, guardião? Aí ele diz: acho que procuramos mostrar à luz que não caímos por vontade própria, mas porque fomos vítimas de nossa própria ignorância. Ou talvez para mostrar à luz que somos poderosos e podemos ser o seu apoio no astral inferior. Quem sabe sejamos exibicionistas e procuremos nos mostrar à luz. Mas também pode ser que tenhamos vergonha de nosso passado e queiramos um contato com a luz apenas para não cairmos mais ainda. Acho que o contato com a luz amortece um pouco da nossa brutalidade interior. E aí, gente, eu passei para vocês. Ele fala uma frase aqui que é muito, muito, muito significativa e passa batido. Ele fala ele falando: a gente quer mostrar para a luz que a gente não caiu por vontade própria, mas que a gente foi vítima da nossa ignorância, do meio. Inclusive, tem um outro trecho aqui no livro que ele fala também, mais adiante, talvez a gente não chegue hoje, de como os espíritos
muitas vezes se contaminam pelo meio em que nascem e como se perdem em razão do meio em que nascem. Isso não retira a responsabilidade das suas atitudes, mas ameniza muito, 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 muito. E é por isso que eu coloquei para vocês aquele trecho, é um trecho curto, mas é um dos trechos, gente, com certeza, na minha opinião, é o melhor filme do cinema nacional. E talvez um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, que é O Alto da Compadecida. Por que que eu estou falando disso? Porque no Alto da Compadecida, o gênio, é um gênio da alma humana, que é o Ariano Suassuna, ele coloca Nossa Senhora como advogada, o diabo como acusador e Jesus negro como juiz. Tá? E nesse trecho, que é um trecho exatamente onde tinham morrido, todo mundo morreu, né? Morreu o Chicó, morreu os padres, o bispo, o casal adúltero lá, morre todo mundo e eles estão lá no julgamento, no dia do julgamento. E fica todo mundo falando, mas e o Chicó e o diabo querendo levar? Não, esse daqui, ó, esse é mentiroso, essa é adúltera, esse padre, esse bispo eram dois mercenários, e esse daqui, ó, Severino, né, Lampião, assassino sanguinário, esse aqui é o primeiro que eu vou levar, né? E aí o que que acontece? O único que é salvo, sem salva, sem nenhum mais, sem nenhum porquê, é o Nossa Senhora chega, olha para ele e fala: não, esse aqui eu não preciso nem discutir. Ele com certeza vai comigo. Por quê? Porque ele é uma reação ao horror que ele viveu, de ver os pais assassinados. Ele foi só um mecanismo da ira. Então, todo aquele ódio que ele das execuções tal teve como causa o meio que ele foi criado. Teve os pais assassinados na sua frente. Então, todo esse ódio, essa revolta foi fruto do meio em que ele foi criado, em que ele viveu, o horror que ele sofreu. E isso amenizava infinitamente todas as atitudes que ele tinha tido. E aí, o dia que eu vi esse filme, lógico, né, depois de morrer de tanto chorar, né? Aí você fica pensando, e é exatamente isso que esse Exu fala. O meio, nós somos criação do nosso meio. Ah, então tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, então ai, é culpa da nossa criação. Ai, vamos culpar os pais, né? Beleza, minha mãe tá aí, vou culpar ela já. Não, gente, mas muitas coisas são amenizadas, entende? São amenizadas, porque a tua escolha fica muito mais difícil. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança pobre, de periferia, né? Pobre, com família pobre, que luta para sobreviver. Essa criança não cai. O teu vizinho é bandido, teus amigos são bandidos, a tua família é bandido, todo mundo. Tio tá preso, pai tá preso. É assim, o meio tá ali, ó, te comendo. E aí, essa criança faz o quê? Se ela se volta para a criminalidade, ela tinha escolha? Todo mundo tem escolha para tudo, gente. Livre-arbítrio é assim. Mas vocês conseguem perceber que, em alguns casos, é muito mais difícil você lutar contra a correnteza. É muito mais difícil. Então, para certos espíritos, é muito mais difícil ter opções, ou entrar, ou ir para um caminho bom, melhor. Sendo que tudo está assim, ó, compactuando para que seja ruim, para que seja errado, para que ele caia. Eu digo caia para que eu contrarie as leis de Deus. Então, isso é uma atenuação muito grande. Então, esse espírito vem e fala também dessa forma. Como um Exu vê isso também. Inclusive, quando eles vão tratar e quando eles vão executar a lei divina para aqueles que precisam, né? Com sofrimento. Então, tudo isso é considerado. Agora, você teve todas as oportunidades, você teve do bom e do melhor, você fez errado porque você quis, meu amigo. Aí
aí você pode ter certeza que a régua vai ser bem mais pesada, tá? Então, é disso que ele está tratando, né? Quando ele fala, né, até ela depois, a esposa comenta, ela fala, olha, nossa, você é muito nobre, guardião, em me ajudar, né? Aí ela fala, você não pensou em ir para a luz, né? Aí ele fala, nobre? Não, 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 tem nada de nobre aqui não. Eu estou fazendo isso para poder conviver com o meu passado, que me cobra a cada dia todos os meus erros. Muitos dos meus companheiros já saldaram suas dívidas e passaram para a luz, mas eu ainda não. Eu sou um guardião há pouco. Ele fala, talvez daqui a alguns milênios, né, eu consiga resgatar, eu consiga saldar toda a dívida que eu tenho. E ele saiu dali, ele não tinha certeza se ela reconheceu ele ou não, né? Mas passado um tempo, aí já por volta do ano de 1948, olha lá quantos séculos, né? Quase 2 séculos depois do desencarne dele, tá? Ele falou com o caboclo e o caboclo disse que seu filho foi libertado pelos grandes magos do Oriente. Então, o cavaleiro da Estrela da Guia tinha sido libertado, né? E ele quis ver imediatamente. Ele se sentia, inclusive, responsável pelo fato do cavaleiro da Estrela da Guia ter sido aprisionado, né? Então, ele foi lá no templo, era um lugar especial onde eles levavam os casos mais graves, né? Então, quando ele chegou lá, ele fica chocado, porque não parecia nem um pouco com o cavaleiro que ele conheceu. Ele falou, não tinha luz nenhuma, e o seu corpo astral estava reduzido a um farrapo. E ele gemia de vez em quando, repetindo uma frase: Deus me ajude, pois confio em vós. E era tudo que ele conseguia expressar, não conseguia mais falar. Uma senhora estava sentado, uma senhora estava sentada no canto e chorava muito, que ele ficou sabendo que era a sua mãe na última encarnação, né? E ele fica indignado, ele fala, mas eles não podem fazer nada para aliviar o sofrimento dele? Ele fala, olha, eles estão tentando, mas já está difícil. Eles aliviaram um pouco do seu mental, porém eles não podem ir além. Se forçarem, ele ficará igual ao débil mental. Aí ele fala, você sabe por que que eles ficam assim, né? Ele fala, sim, os débeis que você vê na carne ou no astral sofreram o horror do inferno. E é um trauma que o espírito leva posteriormente, inclusive para a carne, né? Seus mentais foram, olha a explicação que ele dá. Seus mentais foram tomados pelo horror e num ato de desespero se autodestruíram. Se destrói, o seu mental se destrói para não ter que lidar com aquela situação infernal. Quando voltam à carne, não conseguem coordenar as funções dos 7 sentidos, pois não tem a todos completos. Ainda o Gordião pergunta, mas isso é eterno? Ele fala, não, não é eterno, mas leva muito tempo para que adquiram todos os 7 sentidos de volta. Aí ele fala, ele explica, né? Em alguns casos, os reencarnacionistas, ou seja, a equipe que prepara os espíritos para a reencarnação, tem que paralisar o mental para que possam reconstruir primeiro o espírito destruído e depois, em melhores condições, reativar o mental anestesiado. Isso pode demorar séculos para ser conseguido. Aí ele fala: você nunca viu pessoas aparentemente perfeitas e normais e enlouqueceram na carne? Ele fala: sim. Ele fala: mas isso contraria aos médicos da Terra, caboclo. Ele fala: o que os médicos da Terra sabem sobre a loucura? Se mal conhece o corpo físico e praticamente nada sabem do corpo mental. Ele fala: mas eu tenho visto alguns gênios no assunto, né? Alguns gênios estudiosos aqui na carne. Ele fala: não, nada sabem, guardião. O que fazem é aliviar o mental com calmantes que paralisam o cérebro. Dessa forma, isolam o mental do cérebro e nada mais. O calmante serve apenas para isso, mas o horror continua em seu até que o espírito esgote tudo na carne e na alma. Então,
muitas situações que aparentemente falam, nossa, a pessoa era normal e de repente surtou. Aquilo já estava na alma dela. Aquilo já traz algum horror vivido, algum tipo de situação traumática, possivelmente vivida em espírito, que não se recupera de uma forma completa. E esses resquícios são trazidos para a carne. Então, quando chega na carne, os médicos só fazem o quê? Isolam, anestesiam o mental do cérebro. O nosso cérebro é um órgão, ele não encerra o nosso mental. O nosso mental é a nossa consciência enquanto ser eterno, entende? Então, isola o mental do cérebro, paralisa, para poder estacionar, passar por essa vida. Mas isso não trata, né? Então, para ficar bem claro, tá, gente? Medicamentos, eles podem e devem ser tomados conforme determinação dos médicos da Terra. Por quê? Porque existem muitas doenças psíquicas que podem ser tratadas com medicamentos e tem que ser tratada. Então, não adianta falar que é tudo espiritual. Existem doenças que vêm do espiritual, chegam no corpo físico e atingem, estão também no corpo físico. Precisam de remédio. Então, a gente não pode tratar todas as situações de qualquer desvio, de qualquer doença, de qualquer deficiência a nível mental, como se fosse um problema espiritual, porque muitas vezes é um problema conjunto e não pode ser tratado só no espiritual, assim como não pode ser tratado só no carnal, né? Então, ele fala, inclusive, da importância desse umbral, desses traumas causados pelo umbral, né? Lembrando lá do que é umbral, que é aquela criação mental, é um estado, além de ser um estado, né, físico lá, físico não, né? O estado astralino também é um estado individual para cada ser que vive ou revive os seus próprios horrores, os seus medos, né? Então, uma criação mental do umbral é aquele lugar onde nem a luz e nem as trevas pode penetrar. No umbral, somente o Criador modifica um espírito. Aí ele ainda relata, né, o caboclo. As luzes que você viu comigo na zona neutra são emanações do Criador que envolvem espíritos que vivem o horror do umbral e são recompostos para o reencarne. Então, não é que eles curam o espírito 100% para trazer na carne. Às vezes eles dão uma garibardada, como diz, né? Dão só uma ajeitada para poder reencarnar. Ah, por que não trata tudo antes de reencarnar? Para eu nascer lindo, perfeito e maravilhoso? Porque às vezes não dá. Então, algumas coisas, o que eles conseguem são tratados no campo, no plano espiritual, e às vezes a carne, o encarnar, acaba de acalmar e tratar o espírito naquele estado um pouco mais debilitado. Entende? Então, as pessoas vêm, conseguem o choque da carne, a energia do estar aqui na carne, é um tratamento já muito forte. É um de, de consciência. Ah, então, mas na carne você tem consciência? Sim, ontem. Você esquece de tudo, você vive só aqui, aquele agora da carne. Então, ajuda muito o espírito, né? Aí ele fala, e como que essas pessoas que viveram esses horrores, elas encarnam? Aí ele coloca, né, algumas situações que elas encarnam como débeis mentais. É o termo que ele usa, tá, gente? Mas levam no mental uma centelha do Criador, que vai expandindo-se com o tempo e voltam ao estado normal. Ou seja, isso não é uma sentença, isso é uma coisa que vai sendo recuperada com o tempo. Aí ele fala, como que eu posso entender melhor isso, caboclo? Ele fala, ó, vá na biblioteca do Grande Oriente e peça livros sobre o mental, e logo você vai saber tudo sobre isso. Aí ele fala, ai, você está preocupado com meu filho? Ele fala, sim. Talvez um dia eu possa auxiliá-lo se ele voltar à carne com alguma anormalidade. Ele fala, não, isso não vai acontecer. Mas mesmo assim eu lhe agradeço. Aí o guardião, né, da meia-noite fala, não, isso tudo foi culpa minha. Aí o caboclo fala, para, não caia no umbral.
Você tem criado uma culpa mental que não lhe pertence. O que ele sofreu foi uma cobrança do passado. Ele excedeu-se quando tinha o poder e agora paga o preço da lei. Aí ele fala, não, mas eu não entendo, caboclo. O que aconteceu? Ele fala, olha, num tempo ele vai explicar o porquê. Porque não era para o guardião da meia-noite se culpar, ficar se penalizando pelo aprisionamento do cavaleiro da Estrela da Guia. Ele fala, olha, num tempo muito antigo, ele foi um grande guardião que se autopromoveu a juiz de muitos, quando deveria combater apenas aos que serviam às trevas. Não soube poupar aqueles que haviam sido conduzidos a tal situação, ou por não terem escolha, ou por ignorância. Olha lá o Alto da Compadecida. Olha o que ele diz. Quem nasce num meio não é culpado por ter sido influenciado por ele. Aqueles que eram nascidos em lugares dominados por mestres das trevas, quando muito, poderiam ter sido esclarecidos e não castigados. Isso deveria ter sido feito com os chefes, ou seja, que os chefes que deveriam ter sido punidos, não os discípulos. O que ele sofreu foi uma cobrança da lei de causa e efeito. Criou um karma muito forte e sofre as consequências disso até hoje. Aí o guardião fica em choque, né? Ele fala, nossa senhora, tô assustado. Ele fala, por quê? Porque um dia eu vou ter que acertar as minhas contas também. Ele fala, ué, mas você já não tá pagando suas contas, guardião? Eu falo, ah, duvido. Isso aqui, tudo isso que está acontecendo não é nada perto do que eu fiz. Aí o caboclo diz para ele, lembre-se do que eu falei há pouco. Quem vive num meio não é culpado por agir de acordo com as suas regras. Muitas vezes nos excedemos em certos preconceitos que podemos saudá-los em pouco tempo. Ou seja, por que ele está falando tudo isso? Porque o guardião também foi fruto do meio, de certa forma. Ele teve todo o preconceito por a mulher não ser mais virgem, mas aquilo foi um meio preconceituoso em que ele foi criado, ele foi ensinado que a mulher que não era mais virgem, a mulher não prestava, não era pura, etc, etc. Vocês entendem que o meio que o envolvia era preconceituoso? Fazendo a defesa, tá, de muitos, porque, olha, gente, as redes sociais, eu vou falar uma coisa, isso é uma coisa, tem hora que tem coisa boa, mas, pelo amor de Deus, o povo toma-lhe atacar Kardec agora, mas toma-lhe, toma-lhe, toma. Eu falo, gente do céu, nossa senhora, que é isso? Um ataque a Allan Kardec, assim, que ele era racista, que ele era não sei o que é um branco, aí vira aquele, gente do céu. Pense, e eu não tô, a defesa no bom sentido, tá? Existem muitas partes e frases que hoje são entendidas realmente como racistas, tá, por Kardec. Mas, se a gente observar o meio em que ele estava e o contexto em que ele estava, gente, malemar se tratava o negro como gente. Era assim que era visto. Entende? Então, não é um erro consciente. Ele é fruto do meio. Então, aquele racismo, aquelas pitadas racistas na obra de Kardec, em certos textos que ele produziu, tá? Que estão aí divulgados, são verídicos, tá? Não são fake news, não são inventados, eles realmente existem, mas eles são fruto daquele meio, daquela época, daquele contexto, na França, entende? Então, tudo tem uma razão de ser. Então, isso exclui? Não, a gente não deve bater palma e seguir ou replicar aquilo, mas compreender que aquilo foi fruto de um contexto. E quando a gente pega o filme O Alto da Compadecida, é exatamente o que Nossa Senhora diz para Lampião. Inclusive, Lampião, que dá nome e identifica uma falange dos cangaceiros dentro da Umbanda. E até hoje, figura altamente controversa. É santo ou é pecador? Depende do lado da história que se conta, quanta gente ele ajudou, quanta gente ele salvou, e outro lado, quanta gente ele matou, judiou, temido, né? Então tudo tem
essa observação do meio. E esses Exus, esse Exu com esse caboclo, abordam exatamente isso. O olhar de quem deve considerar o meio em que aquilo foi produzido. Como esse espírito foi criado, foi doutrinado, foi ensinado. E o Cavaleiro da Estrela da Guia, nesta encarnação, excedeu-se, puniu todo mundo com a mesma régua, sem distinção, tá? E aí eles vão trabalhar, né? Vão trabalhar para a recuperação do Cavaleiro da Estrela da Guia. Ele falou, olha, ainda assim eu não estou tranquilo, mas diga-me, como conseguiram libertar o seu filho? Aí ele fala, o outro guardião capturou o ser das trevas, que o denunciou ao príncipe e obrigou a dizer onde ele se encontrava. Você lembra quem que denunciou, né? Quem denunciou o Cavaleiro da Estrela da Guia ao príncipe foi o antigo escravo dele lá, que ele usou para aquele subterfúgio da mulher. Depois disso foi fácil para os magos da luz o encontrarem e libertarem. Aí ele fala, qual foi o guardião? Preciso conhecê-lo. Por quê? Porque ele queria ir atrás daquele que tinha sido seu escravo, que morreu, lembra que deitou do lado da mulher dele, fingiu que estava lá, lembra da tramóia? E ele falou assim, não, eu vou atrás desse cara, foi o cara que me traiu na Assembleia, que ele queria atrás. Ele fala, olha, o guardião foi o guardião dos 7 portais das trevas. Aí ele fala, eu já o conheço. Ele não é de muita conversa. Ele fala, ele não vai, ele nem vai conversar com você se for assunto banal. Ele fala, não, o que eu quero com ele não é banal. Eu vou procurar ele assim que sairmos daqui, caso não vá precisar de mim. Ele falou, eu não vou precisar, mas muito cuidado, pois a cobrança daquele lá já foi feita e você pode incorrer em novo erro. Ele fala, talvez, mas o perdão só existe na luz, nas trevas o que importa é a vingança e o acerto de contas. E ele vai atrás do cara, ele fala, não, eu vou. Só que nisso ele tá lá, lembra que ele tá lá junto com o Cavaleiro da Estrela da Guia. Entra no lugar uma mulher toda vestida por um manto vermelho e dourado, e ele se recolheu, porque ele nunca tinha visto uma figura como aquela. Ele estava muito curioso, mas ele ficou quieto. Ela se aproximou do leito em que o cavaleiro estava deitado, e ela era muito imponente, e ela diz: mais uma vez cheguei tarde, né? Por que que tem que ser assim? E ela se lamenta. Aí a mãe do cavaleiro fala: não adianta lamentar agora, rainha, não poderá fazer nada por enquanto, né? Aí ela, pelos símbolos que ela carregava, ele percebeu, o guardião percebeu que era uma servidora da lei também, ou seja, era uma entidade, mesma situação, das trevas, que servia também, que estava graduada, outorgada a agir pela lei, né? E ele fala: quem é ela? É uma guardiã das trevas como você, só que trabalha nas linhas dos encantos e dos elementos. É a guardiã de um dos pontos de força da natureza ligada aos guardiões dos mistérios maiores. Aí ele fala: não, isso eu não conheço. Ele fala: ainda é cedo para você saber tudo, guardião. O tempo te ensinará. Aí ele conheceu essa rainha, que era uma pombagira, né? Ele não trata com esse nome, mas era uma pombagira, rainha do mar, tá? E ele pede desculpa para ela, olha, né, me desculpa, porque eu que coloquei ele nessa situação. Ela fala, não, eu não vou te culpar. Ela aceitou tudo o que aconteceu como inevitável. Ela fala, não, são coisas do destino, isso nunca muda. Quando um sobe, o outro cai. E aí, o caboclo foi cuidar da vida dele e ele foi lá atrás do guardião dos 7 portais das trevas, tá? Só para dar quem já leu o livro sabe que essa rainha é uma rainha do mar, então ela é uma rainha, ela é uma pombagira, regente, uma pombagira do mar, regida por Iemanjá. E aí, quem leu o outro livro, que é o Guardião, o Cavaleiro da Estrela da Guia, vai saber que a amada dele, que trabalha no ponto negativo do mar, é uma de suas esposas, a Raio de Luar,
Quem lê o Cavaleiro da Estrela da Guia, quando chega nesse ponto, quando eu falo raios de luar, já começa a chorar, porque era a esposa índia dele. Mas depois deles que eles morrem, né, cada um vai, ele vai para um lado e ela vai servir Iemanjá no seu ponto negativo. Então ela vira uma pomba gira do mar, né? Então só que ela vem e eventualmente ela consegue vir visitá-lo, encontrar com ele, né? Com o Cavaleiro da Estrela da Guia, que é o seu grande amor, talvez um dos amores mais lindos narrados aí em todos os romances do Rubens Saraceni. É o amor do Cavaleiro da Estrela da Guia com a sua raiz de luar, a sua Índia, que, né, que dá a luz aos seus filhos, inclusive um deles, Cobra Coral, né, que é o início aí da falange do Caboclo Cobra Coral. Ah, é muito bonito. Nós vamos parar por aqui, porque quando ele chega lá né, nesse reino, né, nos pontos de força do Guardião dos Sete Portais, que ele vai atrás do traidor, aí as explicações, muitas das explicações são dadas